Então, regra de Kramer. Então, a regra de Kramer é muito útil quando se precisa resolver um sistema de equações lineares. Então, aqui eu apresento um sistema de equações lineares, ok? Como eu posso utilizar a regra de Kramer para resolver um sistema de equações lineares? Então, primeira coisa é escrever o sistema de equações lineares na forma matricial, né? Então, uma vez que eu escrevo a equação, o sistema de equações e represento-os na forma matricial, eu posso utilizar essa equação para determinar cada incógnita do sistema. Então, eu tenho aqui desde a primeira incógnita, x1, até a enésima incógnita, xn. Então, para cada uma dessas incógnitas, eu vou resolver essa equação aqui, que consiste em xk é igual ao determinante da matriz dk sobre o determinante da matriz dos coeficientes, que é exatamente essa matriz que aparece logo à esquerda na representação matricial. Então, vamos variar k variando de 1 a n, né? Então, k igual a 1, eu estou resolvendo x1. Então, vou resolver essa equação para determinar x1. Quem é a matriz D1, né? Para poder eu obter o determinante dela. Então, a matriz D1 é exatamente a mesma matriz do coeficiente, em que eu troco a primeira coluna pela matriz coluna à direita da igualdade. E embaixo eu tenho exatamente o determinante dessa matriz dos coeficientes tal e qual está se apresentando aí. Agora o K vai ser igual a 2, eu vou determinar a segunda incógnita, a variável x2. Então x2 é igual ao determinante da matriz D2. Quem é essa matriz? Essa matriz é a própria matriz dos coeficientes, em que eu peguei a segunda coluna e substituí pela matriz coluna à direita da igualdade. E assim sucessivamente eu determino até a última incógnita, xn. Então vamos a um exercício, né? Utilize a regra de Kramer para resolver os seguintes sistemas de equações lineares com 3 incógnitas. Então pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício aqui. Ok, vamos à solução. Então a primeira coisa que a gente tem a fazer é representar esse sistema com 3 equações e 3 incógnitas na forma matricial. Então aqui está a representação do sistema. Então agora o determinante da matriz dos coeficientes. Então aqui tem a matriz dos coeficientes, multiplicando a matriz dos coeficientes, melhor, a matriz das incógnitas, e eu obtenho o determinante dessa matriz, que vai ser utilizada para determinar x1, x2 e x3, uma vez que ela vai ser sempre o denominador da relação, né? Então aqui, ó, no denominador da relação eu tenho o determinante da matriz dos coeficientes. E no numerador, quem vai aparecer? O determinante da matriz dos coeficientes, em que eu peguei a primeira coluna e substituí pela matriz coluna à direita da igualdade. x1 igual a 2. Para calcular x2, o que é que eu faço? Novamente, o denominador é o determinante da matriz dos coeficientes. E no numerador é o determinante da matriz dos coeficientes, onde eu peguei agora a segunda coluna da matriz e substituí pela matriz coluna à direita da igualdade. x2 agora é igual a 1, após realizar o cálculo. x3, novamente, no denominador eu tenho o determinante da matriz dos coeficientes, A. E no numerador eu tenho o determinante da matriz dos coeficientes, onde eu peguei a terceira coluna agora e substituí pela matriz coluna à direita da igualdade. x3 igual a menos 2. Então aqui eu trouxe um exemplo simples com 3 equações e 3 incógnitas, mas a gente pode utilizar isso para qualquer número de variáveis, ok? Expansão em frações parciais. Então, a gente vai ser muito útil utilizar a expansão em frações parciais, principalmente quando a gente estiver trabalhando com transformadas, né? Então, transformada de Laplace, transformada de Fourier, porque
Para obter a inversa, é interessante, uma vez que a gente chega num polinômio como esse que está apresentado, a gente transformar esse polinômio como o somatório de polinômios mais simples, né? Porque quanto mais simples for esse polinômio aí, maior a probabilidade de eu chegar em um polinômio em que eu tenho tabelado e posso fazer a transformada inversa de qualquer uma das transformações. Então, se eu estou trabalhando com a transformada de Laplace, cheguei em um determinado polinômio em S, né? Então, a expansão em frações parciais vai me permitir que eu tenha vários polinômios mais simples, e aí a transformada inversa, normalmente ela é obtida utilizando a tabela de transformadas. Se eu tiver trabalhando com a transformada de Fourier, eu vou ter ali um polinômio em J ômega, ok? E aí eu também posso novamente utilizar a expansão em frações parciais para fazer a transformada, a inversa da transformada de Fourier. Mas vamos entender a expansão em frações parciais com uma variável x. Então eu tenho esse polinômio aqui. Então um dos métodos é o método de eliminação de frações, ok? Aqui no caso eu faço a expansão, em que eu tenho aqui 4 constantes, K1, K2, K3 e K4. Então, perceba que eu tenho K1 sobre x mais 1, que aparece no denominador do polinômio original, mais K2 sobre x mais 2. E como o x mais 3 está ao quadrado, eu tenho que ter uma constante sobre x mais 3 e outra constante sobre x mais 3 ao quadrado. Então, eu tenho essa forma de expandir esse polinômio. Se eu tivesse somente x mais 1 que multiplica x mais 2 que multiplica x mais 3, eu não teria aquela última constante K4. Para determinar as constantes, multiplicamos ambos os lados da equação pelo denominador, ok? Então, quando eu multiplico ambos os lados da equação pelo denominador do polinômio original, obviamente que o polinômio original, o denominador dele vai sumir. Então, vai restar somente x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 4x mais 6, igual a um determinado polinômio do lado direito, que também vai ter grau 3. Então, os coeficientes do polinômio à direita, eu vou igualar com os polinômios, com os coeficientes do termo de grau equivalente que aparece do lado direito. Então, por exemplo, do lado esquerdo, o coeficiente que multiplica o termo de grau 3, que é x ao cubo, é 1. Então, eu vou igualar 1 ao que aparecer do lado multiplicando o coeficiente de grau 3 do lado direito. O coeficiente que multiplica o termo de grau 2 no polinômio à esquerda é 3. Do lado direito vai aparecer algo que está multiplicando esse termo de grau 2, que pode ser uma ou mais constantes, ok? E aí, com isso, eu vou ter um sistema de equações. Então, eu tenho aqui esse sistema de equações que eu posso utilizar, por exemplo, a regra de Cramer para resolver, ok? Então, substituindo as constantes K1, K2, K3 e K4, eu tenho agora o meu polinômio expandido, ok? Temos outro método, que é o half-side, ok? Então, aqui nós temos esse polinômio. Esse polinômio é igual a K1 sobre x mais 1, mais K2 sobre x menos 2, mais K3 igual a mais K3 sobre x mais 3. Então, o método half-side é bem interessante, porque para determinar K1, eu multiplico ambos os lados pelo seu denominador, x mais 1, e faço x igual a menos 1, que é exatamente a raiz do polinômio. É a raiz do polinômio. Então, quando eu multiplicar o polinômio original por x mais 1, esse termo x mais 1 vai sumir do denominador. Quando eu multiplicar K1 sobre x mais 1 por x mais 1, o denominador vai cancelar com o numerador e vai ficar K1 isolado.
e as outras constantes vão sumir. Por quê? Porque x mais 1 vai ser igual a zero, né? Então, com isso, eu isolo x1 e substituindo x igual a menos 1 no que restou, eu determino a constante K1. As demais são realizadas de forma análoga, tá? Então, aqui eu determino K1, K2 e K3. Então, façam esse exercício aqui, ó. Determine a expansão em frações parciais para essa função aí, para esse polinômio. Deem um pause no exercício, tentem resolver, voltem no conteúdo, na teoria, e depois a gente vem com a solução. Bem, então vamos lá. A expansão em frações parciais são duas constantes, um A1 sobre S mais 1, mais um A2 sobre S mais 2. Então aqui eu optei pelo método Heaviside e eu multipliquei ambos os lados da equação por S mais 1 e fiz S igual a menos 1. Né? Então eu isolei A1 e o que me restou foi exatamente S mais 3 sobre S mais 2, com S igual a menos 1. Então, isso vai fazer com que A1 seja igual a 2. E A2 é igual a menos 1. Então, um exercício bem tranquilo, né? Agora, vamos a esse polinômio aí. Determine a expansão em frações parciais para essa função. Dê um pause e tentem resolver. Ok, então aqui ó, aparece um termo no denominador que é S mais 1 ao cubo. Então, conforme eu tinha mencionado, vai ter uma constante B1 sobre S mais 1, mais uma outra constante B2 agora sobre S mais 1 ao quadrado, mais uma terceira constante B3 sobre S mais 1 ao cubo. Então, aqui eu utilizei o método da eliminação de frações, ok? Então, com isso, eu vou chegar em um sistema em que eu vou ter um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, eu consigo determinar os coeficientes B1, B2 e B3. Então, como B2 é zero, a minha expansão em frações parciais ficou 2 sobre S mais 1 ao cubo, mais 1 sobre S mais 1. Então, tentem agora resolver este exercício aqui. Deem um pause e tentem resolver. Ok, então eu tenho novamente aqui 3 termos, 3 constantes, eu vou ter que determinar as 3 constantes. Então, as constantes A, B e C são, respectivamente, menos 3, 3 e 8. E com isso, meu polinômio expandido é menos 3 sobre S mais 1, mais 3 sobre S mais 2, mais 8 sobre S mais 2 ao quadrado. Então, o vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui. Obrigado, até o próximo.